vamos falar um pouquinho das financeiras? O que a gente tem conhecimento hoje da Dental Cred, que a gente não conseguiu liberação, a gente tentou com alguns pacientes em extrema e não conseguiu. Quais foram os motivos pelos quais a gente não conseguiu a liberação pela financeira? A primeira, eu já mandei a solicitação e já apareceu como negado. E não tinha restrição no nome. Teve de uma outra paciente também que eu tentei diversas vezes, ficava em análise, e eles também não davam retorno. Não davam nem que estava liberado, nem que estava negado, não tinha retorno. Depois, quando a gente entrava em contato pelo chat, eles falaram que tinha expirado o tempo e não liberava. Dessa financeira aí, eu já entrei em contato, perguntei se estava com problema no site, alguma coisa assim. Ele falou que não, que estava tudo normal, que ele ia me dar um retorno. Ainda não deu retorno. Aí eu entrei em contato com o Cicobi, eu recebi uma mensagem da Elaine ontem do Cicobi. Eles têm uma linha lá de crédito. O que acontece? O paciente tem que abrir uma conta lá, fazer o depósito lá do valor do Cicobi, não sei se é R$300 ou R$400, abre a conta, leva toda a documentação, aí vai para uma análise, tá? Tem que levar nota fiscal, todo o processo, comprovar que realmente é o tratamento, para ver se o banco vai liberar. E não libera, se a pessoa tiver comprometido 30% da renda, já não libera. Ou seja, o paciente primeiro vai abrir a conta para depois consultar o crédito. Não é o contrário. Não, a gente tem que mandar o paciente lá no banco, abrir conta. Até isso, o paciente já foi em outro lugar, já fez em outro lugar. Só que tem um detalhe importante. Pacientes que já são correntistas do Cicobi já vão estar na frente. Esse tipo de financiamento vai ser para pacientes correntistas do Cicobi. Nós não vamos mandar um cara que não tem nada a ver com o Cicobi ir lá e abrir uma conta. Ó, você é correntista do Cicobi? Olha, aqui para mim não liberou. Você consegue ver com o seu banco? Principalmente se for tratamentos grandes. Não tenha dúvida que seja mais demorado do que uma financeira. Mas a gente pode indicar para esse tipo de paciente. O Valdir me ligou, o Valdir é do Bradesco, mas são várias linhas de crédito que eles trabalham. Ele me ligou mais para saber mais ou menos os valores, o que a gente fazia, como que era o procedimento e tal. Aí eu falei, expliquei. Vamos supor, eu, Rose, cheguei na ortocia, fui fazer um tratamento, não tem dinheiro, meu tratamento tá... Você tem fundo de garantia? Tenho, eu tenho meu fundo de garantia. Ó, a gente trabalha com empréstimo com fundo de garantia agora. Aí chegou uma pessoa aposentada, vai fazer um protocolo. Já é uma outra linha de crédito. Eles têm várias linhas de crédito. O que a gente vai fazer? A gente tem uma pessoa própria no WhatsApp ali para falar com a gente. Ó, eu tô com um paciente assim, assim, assado. Manda a documentação. Eles já vão ver a linha de crédito para aquela pessoa. Tá. É aposentado, é isso, é aquilo, tem restrição, não tem restrição. E aí eles vêem uma linha de crédito própria para aquela pessoa. Interessante. Então, por exemplo, correntista tem que ser correntista do Bradesco. Não. Eu achei legal porque, assim, eles vão atrás. Tipo, a gente só manda o perfil do paciente, o valor, e eles vão correr atrás pra gente. Na verdade, então, provavelmente, eles têm uma empresa que intermedia com o banco Bradesco. Hoje, na verdade, dependendo do quanto você tem, então, de fundo de garantia, isso vai ser a garantia do seu tratamento. Agora, realmente eu não sabia, desconhecia, que a gente pode usar o fundo de garantia como garantia. Você pode usar, você tem que colocar saque aniversário. Aí eles deixam, você saca um valor e fica um valor lá para garantia da pessoa. O saque aniversário da pessoa que vai pagar esse empréstimo. Certo. E tem um detalhe importante. Ele não deu uma informação maior, mas acredito eu que dependendo de quanto a pessoa tenha no fundo de garantia, ela vai liberar um valor X. Ele falou que já teve casos de liberar saque total. Depende do caso, para que é, né? O porquê que é o saque. Interessante. Mesmo que ela não esteja trabalhando, ela vai ter esse tratamento liberado pela financeira. Para nós, a gente vai receber à vista. Já estamos com algumas opções. E se for aposentado, provavelmente vai pegar da aposentadoria. A gente recebe à vista. Eles não conseguem passar, tipo, o dinheiro direto pra gente. Cai pra pessoa. Ele falou que ele consegue, tipo assim, mandar ó, Rose, liberei o dinheiro de fulano, tá liberado, tá na conta. Isso ele consegue fazer. Ele não consegue passar dinheiro direto pra clínica. Até aí a pessoa já assinou tudo. Muito bom. Que mais? Da Afins, que a gente já tentou uma vez, não conseguiu, que é a da Credis, que a gente estava falando semana passada. A gente já tentou uma vez, não conseguiu. Ontem eu mandei um novo e-mail, fiz um levantamento do faturamento geral de todas as unidades e mandei. Agora eu estou aguardando retorno. A Sorocred trabalha com, normalmente, grandes empresas e elas querem saber o faturamento da empresa para saber se é compatível com eles trabalharem com a gente. Da outra vez já foi assim, a gente está tentando de novo. Eu lembrei dessa situação quando a Rose falou. Estamos em tentativa aí com eles. Muito bom, a gente já tem aí algumas opções. Obviamente, com o banco ou mesmo com a financeira,
financeira, por que ainda é mais seguro? Porque a financeira ela tem dados do paciente, como comprovante de renda, coisa que a gente não pede. Claro que é um pouco mais seguro para nós, claro que é, mas lembrando que não vai ser liberado tão facilmente quanto a gente libera, porque hoje, se a pessoa tem o nome limpo, a gente vai liberar, independente de quanto que ela ganha, independente do valor da parcela. É um risco que a gente corre? Sim, só o fato da pessoa estar com o nome limpo já cai a probabilidade dela não nos pagar e a gente acaba vendendo mais. Agora a gente vai ver como que a gente corre atrás desses pacientes. Voltando então na nossa política de concessão de crédito, a gente quer trabalhar numa política aí mais liberal. Supondo que a gente vai começar a correr atrás agora de liberação, vamos liberar restrição. Até quanto que vocês acham que uma restrição a gente pode liberar? É seguro? Eu acho que não, porque dependendo do valor, se a pessoa não pagou um lugar de R$50, deixou o nome dela sujar por causa de R$50, ela vai vir aqui e vai fazer uma parcela de 300, o risco é maior. Claro que entra naquela possibilidade dela não saber do nome tá sujo, mas eu acho que não é seguro, não. Aqui em São Paulo, nós temos um caso que já veio lá da outra clínica, que é a Daniela, a nossa paciente, né? E ela tem um nome restrito em 40 e poucos mil. Porém, ela paga tudo. A gente libera o crédito para ela, mesmo que se for no boleto, ela paga em dia. Às vezes ela vai até lá na clínica e paga. É importante a Gabi citar os casos de São Paulo, porque a gente tinha muito paciente com nome restrito. Tratamento grande. Inclusive, ela fez facetas recente aí. Pacote, tirou foto e tal. Isso. A gente liberava muito tratamento grande. E quais foram os casos que a gente não conseguiu receber? A gente não tinha um acordo com o paciente assinado. Tipo assim, eu fiz na pessoa e ela não sentou no financeiro. Esses foram os casos que a pessoa não pagou. A gente tem que começar a repensar como que a gente vai fazer para vender mais. O paciente que tem o nome limpo, ele pode ficar devendo também. A chance é menor? Claro que é. Se ele paga as contas dele em dia, ele querer ficar devendo para a gente. Mas o risco também existe. Quando liberar e quando não liberar. Eis a questão. Então, a pessoa que está no financeiro, ela tem que ter, assim, muito jogo de cintura, no sentido, assim, conversar com o paciente, o que você faz, o que você não faz, no que você trabalha. Você trabalha com eventos? Você trabalha com vendas? O cara que trabalha com vendas ou eventos, tô dando um exemplo. É um cara que ele tem grana durante o ano num determinado período de festas, por exemplo. Então, ele ganha muito mais dinheiro naquele período e outros períodos ele fica parado. São épocas sazonais que o cara tem uma grana ali para te pagar. É sempre um risco que se corre. Olha como é importante que a gente converse e investigue o paciente. Aqui em Atibaia também a gente tem muitos pacientes com restrições. Esses pacientes que têm restrição, você chegou a conversar, ver onde que eles trabalham, no que trabalha, está desempregado, o que faz da vida? Sim, muitos estavam desempregados, outros diziam tentar limpar o nome para retornar na clínica, porque realmente a restrição era alta. E teve alguns casos que conseguiu trazer filho, irmão, para estar fechando o tratamento. Ok, primeiro passo, está desempregado? Não vai liberar. E ainda com restrição? Se está sem restrição, a gente pode liberar sim. Agora, se está com restrição, está desempregado, está tentando limpar o nome, aí é um caso à parte. Olha como a gente tem que saber também em que ponto que a gente vai aí fazer essa liberação. Olha como é importante. Nós estamos tentando, de alguma forma, fazer com que a gente venda mais, liberar mais tratamento. A gente está treinando o nosso dentista para vender muito. A gente está sendo treinado para vender. Mas chega ali na hora e a gente barra. Às vezes o dentista nem fica sabendo por quê. Como que a gente faz? Qual é a medida? Qual que é a balança? Eu acho assim que às vezes o seu paciente já tem um histórico na clínica, que nem a Gabi falou, eu acho que dá para liberar. A gente começa a perceber algumas atitudes dos pacientes. Aquele paciente que ele quer fechar, ele tá com restrição, mas ele quer fechar na hora, ele quer muito fechar e ele fica contando muito papo, esse daí você já pode eliminar. Porque ele é muito contador de papo, fala que compra um monte de coisa, esses negócios, eu acho que esse daí já pode eliminar. A gente vai percebendo alguns trejeitos que a gente vê se aquele cara vai fechar ou não, a gente que já tá mais tempo, sabe? Aquele cara que ele volta, ele liga, quando ele atrasa, ele avisa que ele vai atrasar, esse daí é o paciente bom, mesmo que ele tenha restrição, mas ele avisa que ele vai atrasar, né? E a gente tem aqueles pacientes também que atrasa, mas paga. Aquele que sempre vai atrasar, não tem o que fazer. E tá com o nome limpo, né?
tá com o nome limpo. E às vezes ele sempre atrasa. Você sabe que ele atrasa, mas ele paga. Esse também é complicado, mas paga. Demora, mas paga. É muito difícil para vocês que estão ali, porque existe uma regra e cada uma de vocês vai seguir a regra do gestor de vocês. Mas aqui o nosso papel como franquia é mostrar os lados, as possibilidades que a gente tem de vender mais. Como a gente estava falando de restrição, muitas vezes a gente pode combinar, olha, senhor fulano, eu não consigo aqui liberar boleto para o senhor, mas eu consigo liberar esse tratamento por procedimento. Isso é o mais usual. Ou a gente vai pegar esse paciente em específico, vai fazer a liberação com boleto, claro que com a autorização do gestor, e trabalhar esse paciente um pouquinho mais devagar. E a gente vai vendo como é que esse paciente se porta. Olha, tá pagando, pagou o primeiro, pagou o segundo, pagou o terceiro, vamos dar uma acelerada no tratamento dele, vamos dar um andamento. Realmente, o nosso papel é fazer essas liberações. Dificilmente a gente vai encontrar uma financeira também excelente que vai liberar tudo, não vai. Vai ser muito mais burocrático. A gente tem que ter essa opção. Quando a gente não consegue descobrir no que o paciente trabalha, ele não quer falar, ele não quer... Aí, se ele não quer se abrir também, a gente vai mandar para a financeira, se ele tem restrição. Não consigo liberar boleto agora, mas vamos fazer por procedimento, ver que o cara paga, vem na data, remarca, te avisa. Aí a gente pode começar a ver que é um paciente mais correto com os compromissos dele. Eu não sei nas outras unidades, mas aqui em Atibaia, as meninas da recepção, sempre que vai fazer a ficha, elas perguntam qual que é a profissão. E nisso elas já puxam algum assunto, tipo, você trabalha em tal lugar. Às vezes com as meninas da recepção, eles se soltam mais. Fala, sou autônomo, estou desempregado. E assim, sim, porque tá sem compromisso nenhum ali, não tá falando de dinheiro. Olha como é importante também o papel da recepcionista de conversar ali num primeiro momento. Não tem nem o que falar. Quando a gente fala de cadastro, isso já entra um pouquinho na parte de recepção. Porém, vocês que são do financeiro, vocês têm que cobrar. Se o cadastro não tiver completo, cópia de RG, CPF, comprovante de endereço, já num primeiro cadastro, a gente não consegue depois cobrar o paciente. É super importante hoje, o que a gente faz? A recepção já adianta um pouco esse trabalho. RG, CPF, muitas vezes tem carteirinha do convênio. Fica faltando realmente só o comprovante de endereço. Mas se a pessoa já tem, a recepção já faz a cópia ali. Consulta propriamente dita. Aqui a gente tem um roteirinho que vocês já sabem de cor e salteado. Tem algumas pessoas aí que entraram aí que possa ter alguma dúvida. Esse é o roteiro que deve ser seguido. O dentista leva o paciente para o financeiro. O paciente já está sabendo quanto custa o tratamento. A secretária vai apresentar o plano de tratamento, pergunta se o paciente tem dúvida. Olha, ficou alguma dúvida? Ah, não, o doutor não me falou quanto é. Já começou errado, porque o dentista tem que falar quanto que vai sair o tratamento dele. Mas supondo que está tudo certo, apresentar as formas de pagamento através da planilha do Excel. Isso é super importante. Isso o dentista não vai fazer. Isso é com vocês. Ah, legal, estou de acordo. Vamos consultar a CIPA, a cópia dos documentos, já vai pedir a cópia, tudo certinho. Vai receber a entrada, que é à vista ou em dinheiro. Hoje, o mínimo é 30%. É o mínimo, mas nós vamos jogar para mais. Porque se o paciente falar, eu não tenho a entrada, acabou a sua venda. Então tem que jogar pelo menos uns 35%, 40% de entrada. Ah, jogou R$1.000. Olha, o senhor tem uma entrada de 400? Ah, não, 400 eu não tenho. E 350? Ai, também tá pesado. Olha, o máximo que eu consigo é 300. Se eu já jogo os 300 de cara, eu não tenho mais negociação nenhuma com o paciente. O que o cliente vê hoje em dia? Ele quer ter poder de negociação. E se eu já dou na lata que é isso e não tenho como negociar, a venda não vai para frente. Essa é uma dica muito importante. Recebe a entrada, assina o contrato, assina o plano de tratamento, que é o anexo 1, ele tem que assinar esse orçamento, porque se a gente precisar cobrar ele depois, não tem orçamento assinado, a gente não consegue protesto, não consegue ir a cartório. Emissão e entrega dos boletos e explicar detalhadamente sobre juros e multa por atraso. O paciente tem que estar ciente disso. Eu fui em Bragança semana passada, a Dalila me mostrou uma forma que ela protesta os boletos, se ela puder falar um pouquinho pra gente, explicar aí. Eu cheguei em Extrema, eu pesquisei com a Érica, em Minas também tem. O Protesto São Paulo, no caso de vocês, acho que é o de Minas Gerais. Aí é um site que você cadastra a empresa, depois eles pedem um certificado digital, aí você faz o cadastro, aí você consegue
ter acesso a todos os boletos que estão protestados e, inclusive, incluir algum boleto para protesto. Você preenche todos os dados do boleto, lá se você for fazer isso manualmente, e envia. Aí o cartório vai entrar em contato com a pessoa, vai enviar o boleto, e se a pessoa não pagar esse boleto, aí protesta o nome. Aí depois a pessoa tem que entrar em contato com a gente, efetuar o pagamento para a gente já gera o boleto no próprio site e já envia para a pessoa. Então a pessoa não tem que ficar indo ao cartório, fazer aquela carta de anuência que tinha que fazer. É bem mais prático o processo. Perfeito. Na verdade, é um benefício para a empresa e para o cliente. Primeiro vai na clínica, pega a carta, paga as custas. Depois vai no cartório, vai lá e paga as custas no cartório. Esse boleto já sai com as custas do cartório, é isso, Dalila? Esse boleto é as custas do cancelamento. A gente negocia com o paciente, cobra os juros dele da clínica, essa multa do cancelamento ele paga para o cartório. O que ele deve, ele paga diretamente para a gente, e aí a gente emite um boleto para ele ir pagar no cartório, é isso? Isso, para ele pagar as custas do cartório para cancelar do cartório. E limpar o nome dele, tudo certinho. Muito bom. Olha, gente, como é importante, por mais que exista boleto protestável, tudo que a gente puder é facilitar a vida do cliente, porque eu quero que esse cliente, por mais que ele ficou devendo, que ele compre de novo comigo. Claro que tem uma ou outra pessoa que a gente fala, nossa, tomara que não volte mais. Deu tanto problema que a gente não quer que seja cliente. Mas na maioria das vezes, a pessoa ficou devendo por algum problema que ela teve. Eu quero que esse cliente volte a tratar comigo. E se eu facilitar a vida dele, quanto menos atrito eu tiver, eu vou ter esse cliente de volta. Rose, com base nisso, você conseguiu ver se isso é possível nos cartórios de Minas? A gente já fez o cadastro, a gente só não deu continuidade ainda, mas a Érica chegou a fazer o cadastro. A gente vai começar a olhar depois o cadastro ali certinho para ver como que funciona aqui em Minas. Olha como é importante isso, a gente ir descobrindo as modernidades. Assim, a gente trabalha muito tempo com financeiro, acredito que isso tenha mudado devido à pandemia, vieram coisas novas aí para facilitar a vida do cliente. Isso é uma dica aí importantíssima, super válida, eu acho que é uma das dicas de ouro aí do dia de hoje. O que muda para o tratamento ortodôntico? Gente, só muda mesmo a assinatura do contrato de orto e explicar sobre as mensalidades de ortodontia, que são mensais, que o paciente paga, independente de vir ou não ao tratamento. Mas por que eu pago se eu não venho? Aí explica para o paciente, olha, você não paga a consulta, você está pagando pela mensalidade do seu tratamento, para o doutor cuidar, seu tratamento é parcelado. E outra, se você precisar vir 2 vezes, eu não vou te gerar 2 boletos, o doutor vai te atender. É isso que tem que ficar muito claro quando o paciente recebe os boletos da manutenção ortodôntica. Se ocorre falta por mais de 3 meses, é dado como abandono, tem que enviar telegrama. Esse telegrama hoje, ele pode ser feito pelo site mesmo dos Correios. Às vezes trava, dá um trabalhinho aí para conseguir emitir, mas isso vai via site, a gente emite, o paciente recebe a carta registrada dele lá. Só que para nós, a gente não precisa ir pelo correio, não precisa fazer nada. Ele já sai esse formato PDF e aí o correio entrega. E olha a diferença que dá eu mandar um telegrama via site. Isso daí deve ter 1 ano, mais ou menos, esse valor, pode ter mudado. Mas já dá uma boa diferença aí para o nosso caixa. De R$10,92. E se você for até o correio, tal, for com AR, aí é R$18. Fora o trabalho que dá ter que pegar a fila do correio. Quem ainda não faz, tem que correr atrás. Olha o nosso checklist aí. Eu não mudo nem o design do checklist, que é para vocês lembrarem tudo que tem que ter. Já falamos de tudo aqui. Hoje, o que a gente já não usa mais? Promissória. Se eu estou emitindo boletos registrados, não tem por que ter promissória. Mas, se quiser emitir a promissória, é uma segurança para vocês, mas não há necessidade. A gente já falou um pouquinho de ideal de parcela, que, gente, é um protocolo de cobrança que a gente vai falar um pouquinho, mas eu acho que cada clínica vai fazer o seu protocolo de acordo com o fluxo. Tem clínicas que têm menos pacientes, podem fazer esse processo, esse fluxo diariamente. Clínicas com muito mais movimento vão fazer de 1 a 2 vezes na semana e assim sucessivamente. Nayara, como que você faz o seu processo de cobrança hoje? Eu envio as mensagens mesmo. Não tô mandando certinho depois de 5 dias, não. Preciso começar a mandar. Você hoje manda só o WhatsApp?
É o WhatsApp. Você liga para o paciente que está devendo? Ligar, não. Por que você não liga? Nunca liguei, só mensagem. Vamos lá. Quando a gente fala de cobrança, é importante a gente entender que quando o paciente é cobrado, ele está sendo cobrado por uma coisa que foi um acordo entre as partes. Não tem problema nenhum a gente ligar e cobrar. Não tem problema que ele esteja em tratamento, porque não é você que está tratando, é o dentista. Se a gente tem aquele receio de se indispor com o paciente, não tem jeito. Se ele está devendo, a gente vai cobrar, claro que de uma forma muito educada, sempre educada, mas a gente precisa cobrar. E às vezes o WhatsApp, na primeira vez pode ser que ele te responda, olha, vou passar aí, da segunda ele já não vai te responder, na terceira também não, e na quarta ele te bloqueia. O que a gente colocou aqui? Enviar o WhatsApp, lembrando do vencimento, começa aí. Aí depois, venceu, faz 2 dias que venceu. Senhora Maria, e aí, a senhora vai vir acertar comigo? Passou 2 a 3 semanas, e assim sucessivamente. Olha, o seu nome, daqui a alguns dias, vai para o SPC, eu preciso que a senhora venha acertar. O seu nome foi incluído no SPC. Essas mensagens têm que chegar para o paciente. Depois, com 45 dias, ele tem que ir para protesto. A gente vai continuar cobrando e tem que avisar que vai para o protesto. Por quê? O atrito começa aí. Ninguém me falou que ia para o SPC. É isso que o paciente vai falar. Você fala, não, tá aqui nas mensagens. Mesma coisa com o protesto. Ninguém falou que ia para o protesto, agora eu vou no PROCON, agora eu vou atrás dos meus direitos. Sempre a mesma história. É ou não é, Érica? Aqui em Extrema já teve caso de gente que o nome foi para protesto, e aí veio achando ruim, falando que não tinha sido avisado. Eu falei, tá, qual é o número de telefone? Confirmei o número de telefone e realmente estava lá, todas as mensagens visualizadas, avisando, né, do atraso e do protesto. Isso. Olha como é importante. De 2 possibilidades. Primeiro, que eu quero que esse paciente fique ciente, porque na hora dele fechar o tratamento, ele pode não ter prestado muita atenção. Para ele estar ciente, para ele vir o mais rápido possível me pagar. E se caso realmente chegar aí para o protesto, e esse paciente tem consciência que ele foi avisado, que ele volte a tratar comigo. Lembrando novamente que ele volte a ser cliente. Que pode ser que ele esteja num momento que não é o dos melhores financeiramente. Aí tá falando de promissória e depois continuar tentando a negociação. Tem uma coisa que eu faço em Bragança, eu não sei se as outras clínicas fazem, mas em Bragança funciona bastante, que é já enviar a mensagem de cobrança junto com o boleto, por exemplo. Para sua maior comodidade, segue o boleto atualizado para pagamento, que daí fica mais fácil, porque muitas vezes a pessoa perde o boleto ou deixa na casa, você já manda ali o boleto com o código de barras, a pessoa já paga na hora. Em Bragança funciona bastante fazer dessa forma. É porque muitas vezes pode ser um esquecimento, porque não é uma conta fixa da pessoa, ela acabou de fazer essa dívida. Às vezes na primeira ele já atrasou, você fala assim, nossa, o cara já... Não, ele pode ter esquecido, realmente. A gente tá falando aqui de cobrança, de cadastro, essas coisas. A Adri me mandou aqui 7 passos de inadimplência, e uma delas aqui tem cadastro da pessoa atualizado, do paciente atualizado. Isso a gente tem que deixar muito reforçado para a recepção, toda vez que o paciente vier, sempre confirmar. Aqui em Extrema, Itapeva, a gente conhece todo mundo, sabe onde mora, mas é sempre bom sempre confirmar. O endereço continua o mesmo, pra gente não ter o problema do envio das cartas. Costumo sempre perguntar. Já peguei caso de ter que alterar o endereço da pessoa porque ela tinha mudado, não tinha sido alterado no cadastro. E lembrei de paciente 5 dias antes por mensagem sobre o vencimento da parcela. Aqui em Extrema, a gente fazia isso, só que a gente começou a receber muita mensagem, o pessoal aqui acha que a gente tá cobrando, não é um lembrete. Tipo, eles não lêem o negócio, sabe? O pessoal começou a achar ruim, como se a gente estivesse cobrando e nem tivesse vencido ainda. É importante, quando a gente começa a receber muita reclamação, às vezes o nosso protocolo tá errado. O jeito que a gente escreveu não tá certo. A gente tem que também, poxa, mas todo mundo tá achando isso? Vamos rever, vamos reler. Esses cuidados a gente tem que tomar. Se é um só que entendeu errado, ele não leu direito. Mas se todo mundo não entendeu, às vezes o jeito que a gente escreveu também não é o mais certo. Vamos ficar atentos. Agora, uma coisa importante, o paciente tratou ano passado, ok, belezinha, esse ano ele veio tratar de novo. Pagou certinho, atualizar tudo, principalmente o comprovante de endereço. Como a gente já está seguindo nessa linha aqui, eu queria que a Érica falasse um pouquinho sobre os inadimplentes. Hoje, quanto que vocês acham, vocês como empresa, como gestores? Eu quero saber quanto que é a inadimplência de cada clínica aí. Vamos começar com a Gabi. Qual que é a porcentagem de inadimplência hoje aí em São Paulo, Gabi? Tenho
o número. Sim, exato. Porém, aqui é muito baixo porque os pacientes trabalham muito com cartão. E é muito pacientes que a gente já tinha lá. É mais manutenção mesmo. Que geralmente eles atrasam, mas a gente cobram eles pagam. A inadimplência é muito baixa. Na verdade, a inadimplência ela é temporária, de um mês para o outro, 2 meses. Isso. É uma inadimplência que, ó, tá lá. Dri, você sabe qual que é a inadimplência hoje de Itapeva? Ou das outras clínicas? Em Itapeva, no último mês, estava dando mais ou menos 8%, mais ou menos, que a gente fez as contas lá. Em Braga, Dali, quanto que tá em Braga? Você lembra? Eu acho que também não passa de 10, não. Não, fica sempre de 7 a 8 no máximo. O mês que teve foi 12%. De Cambuí? Não, eu não sei. Eu quero que vocês cobrem as consultorias de campo como que faz esse cálculo. Isso é muito importante. Não só a inadimplência do mês, mas a inadimplência do acumulados. O que é acumulados? Vamos supor, eu fecho meu mês e eu tô com uma inadimplência de 10%. Ou seja, se eu tinha 100 mil para receber, 10 mil ficou em aberto. Desses 10 mil, quando vira o mês, eu já não conto mais com esses 10 mil, porque já virou o mês. Eu tô com uma nova inadimplência. Ah, não, esse mês dos 100 mil que eu tinha para receber, dos outros 100 mil, eu estou com 8 mil sem receber. Caiu. Nossa, minha inadimplência caiu para 8 mil. Só que tem 10 mil do mês passado. Eu quero que vocês cobrem os consultores de campo. Não precisa ser na consultoria de campo. Eu tô aí, a Rose tá aí, a Adri também sabe calcular, o Marco sabe calcular, todo mundo tem que saber calcular como que a gente controla a inadimplência. Eu não tenho que ver só a inadimplência do mês, eu tenho que ver a inadimplência do meu acumulados. Normalmente, a gente faz de um ano, às vezes fica para trás de um ano. Se eu não consigo resolver de um ano, ele não pode ficar no esquecimento. Ele vai continuar inadimplente dentro da minha empresa e eu vou continuar cobrando. Agora, eu quero que a Érica fale para mim como que ela conseguiu recuperar os inadimplentes de mais de um ano, Érica. Eu comecei a oferecer a renegociação da dívida. Eu Certo. entrei em contato com alguns pacientes, o que eu tenho contato aqui, que teve alguns pacientes que alteraram o número de telefone, eu não consegui falar, mas o que eu consegui contato, mandei uma mensagem, ofereci a renegociação. Na renegociação eu calculei até o dia, né, no caso, por exemplo, até o dia de hoje, e não rola mais juros. Eles dão um valor de entrada, um valor mais alto que as parcelas de entrada, e eu remito novos boletos para eles pagarem. E aí, quando eles derem o valor da entrada, eu já consigo fazer a limpeza do nome. Eu uso isso, eu falo, você quer limpar seu nome? Dando o valor da entrada, você já consegue fazer a limpeza, entrego as cartas de anuência e consegue também, se tiver tratamento em aberto, retornar com o tratamento. Perfeito. Qual é a vantagem que o paciente leva nessa história? Ah, mas eu vou ter que pagar? Sim, você vai ter que pagar, mas eu vou tirar a restrição do seu nome. Pode ser que seja a única restrição, pode ser que tenha outras no nome dele, mas qual que é o intuito? O cara me pagar. Só que, como forma de benefício para ele, a gente vai tirar a restrição do nome dele. Essa renegociação, Érica, ela foi aberta em diversas parcelas ou poucas parcelas? Como que você negociou isso com os pacientes? Eu tento sempre fazer em 6, no máximo 6, entrada mais 5. Aí quando a pessoa fala que realmente não consegue, mesmo assim ficou um valor alto, eu tento jogar no máximo até 10, mas aí da mesma forma que parcela tratamento, com o acréscimo de juros. Certo. Ele acresce um pouquinho mais nos juros e vai diminuir a parcela para o paciente. O que eu renegociei aqui foi o máximo até 10, mas aí a pessoa ciente que incluiu um pouquinho mais de juros. Porque o que importa para a pessoa, olha só, qual é o perfil dessa pessoa que vem pagar? É aquela pessoa que quer limpar o nome. Se ela quer limpar o nome, ela vai te falar, eu consigo te pagar R$100 e poucos por mês. Então, vamos fazer uma parcela de R$100 e poucos por mês. E ela pode voltar a tratar. Isso são pacientes com mais de um ano de inadimplência, 1 ano e meio, 2 anos. Por que a gente não pode esquecer desses pacientes? Porque eles continuam devendo. Se a gente puxar a inadimplência do acumulados, a gente vai ver que tem muita coisa para trás. Mas por quê? Porque a empresa precisa vender e toda empresa vai ter inadimplente. Se eu trabalhar só com a inadimplência do mês, muita coisa vai ficar para trás. A gente tem um prejuízo para a empresa, porque eu já iniciei o tratamento do paciente, eu já gastei com laboratório, eu já gastei com comissão de dentista, eu já paguei o dia do dentista, eu já paguei material. O paciente deu entrada e não pagou mais. Esse é o nosso papel, é cobrar o inadimplente, seja como for. Não pagou, nós vamos cobrar. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Nós vamos ligar, Nayara? Vamos ter que perder a vergonha e vamos ter que ligar.
Outro detalhe importante, teve paciente que pagou essa dívida à vista e te pediu desconto dos juros, Érica? Teve sim, teve um paciente que estava com um valor alto, ele pediu para tirar um pouco do valor que ele pagaria à vista e ele retornaria a tratar com a gente. E aí a gente entrou em contato, pedindo autorização, liberou tirar um pouquinho, foi um valor muito alto. Mas aí ele pagou tudo à vista, trouxe em dinheiro pra gente e estava agendando para retornar ao tratamento. Se esse paciente pedisse para tirar todos os juros e pagasse à vista em dinheiro, o que vocês acham? Acho que todos os juros não daria, porque a gente tem os custos também. E pelo tempo, às vezes pelo tempo, a gente consegue negociar para tirar um pouco. Tudo eu acho que não. O paciente que já está disposto a pagar à vista, ele quer ter sim um benefício. Por mais que ele seja um inadimplente, ele está negociando com você. A gente precisa tirar sim um pouco dos juros. Nem que seja, a gente deixa o mínimo de juros. Olha, então eu vou deixar aqui só a multa dos 2% do valor e o restante eu tiro tudo. Por quê? Porque eu quero receber à vista. Ó, você tem que me pagar em dinheiro, ou vou aplicar aí o valor do cartão e aí a gente acerta tudo. Por quê? Vamos receber desse paciente. A gente precisa receber. Ah, não, eu te dou metade agora e você me gera um boleto para daqui 30 dias, eu quito a minha dívida, você tira o máximo de juros e limpa meu nome. Ok, vamos negociar. Essa hora de receber do inadimplente é a hora de negociar. Quando você ainda não fechou com o paciente, é um paciente novo, a gente meio que tá ditando a regra. Ó, você me paga assim, me paga assado, eu que dito as regras, tem juros, não tem. Na hora que o inadimplente tá ali para negociar, a gente que às vezes vai ter que abrir mão um pouquinho aí para poder receber. Porque ele não tem só a gente para pagar, ele tem outros lugares para pagar. Que pague primeiro para nós, que acerte primeiro com a gente. E o máximo que vocês conseguirem receber do paciente de primeira, nem a Érica falou dos 30%, tenta receber mais. Aí pelo menos a parcelinha aí da renegociação, ela vai ficar muito melhor para ele quitar logo essa dívida. Até agora a gente estava falando de liberar crédito. Eu vou liberar crédito para tratamento alto, vou liberar crédito para paciente com nome com restrição alta ou não. Mas e agora? Como que eu cobro? A pessoa que está no financeiro, ela pode ter vergonha de ligar para o paciente? Não. Vocês têm que perder a vergonha nessa hora. Pensar que vocês estão fazendo isso pela empresa, vocês não estão fazendo nada de errado em cobrar o paciente, e é nada mais do que já foi acordado com ele. Isso que eu sempre falo, a liberação de crédito, ela está diretamente ligada com a inadimplência. Eu quero liberar mais, eu quero ter uma política de crédito liberal, mas sabendo que eu tenho que correr atrás desses inadimplentes. E não tem nada de errado nisso. Quanto mais eu tiver jogo de cintura, quanto mais eu conseguir ter essa flexibilidade para conversar com ele, mais eu tenho chance de receber. Fulano, vem aqui tomar um café comigo. O meu papel aqui é fazer com que você volte a ser meu cliente, nosso cliente. Eu quero te ajudar porque a gente quer tirar essas restrições. Eu quero receber porque esse tratamento você já realizou aqui na clínica, nós já tivemos um custo. Meu papel aqui, eu tô para te ajudar. Então é essa conversa que tem que ter com esse paciente inadimplente. Nunca bater de frente, olha, você tá devendo aqui na minha empresa, seu nome tá sujo mesmo. Esse não é o tipo de conversa que a gente tem que ter com ele. É sempre abordar da melhor forma para que ele venha renegociar essa dívida com você. E se ele não pagar a renegociação? O que a gente faz, Érica? Protesta de novo. Protesta de novo. Lembrando que ele tem que estar ciente que se ele não pagar, vai para protesto, ele vai pagar custas de cartório de novo, vai ter toda uma dor de cabeça para ele, não para nós, porque isso já é o nosso dia a dia. Então, ele estando ciente disso, ele vai tentar fazer a melhor negociação com você. E se o paciente vier, ele tá devendo R$500 e der só R$100 para vocês e não negociar nada, vocês vão tirar o nome dele do protesto? Vão limpar o nome? Não. Não. Por quê? Porque ele não renegociou a dívida com você. Ele foi lá e te deu R$100 e continuou devendo 400. A partir do momento que você renegocia novos boletos, ele assina o protocolo de boletos, assina que está de acordo com a renegociação, aí sim é direito dele que a empresa limpe o nome dele. Vamos correr atrás de vendas. A lição de casa agora é fazer o levantamento da inadimplência da empresa, toda a inadimplência. Toda, desde que ela abriu. Vocês têm que saber quantos pacientes estão devendo para a empresa. E sentem e conversem, peçam ajuda para os gestores, para que eles ajudem vocês a calcular. Tem que deixar isso tudo muito às claras. Vocês têm que saber aonde estão pisando e o que vocês têm aí para receber e o que podem oferecer para esses pacientes. É isso. Muito obrigada.